Olá, tudo bem? Eu sou o professor Ricardo Santa Cruz. É um prazer te receber aqui no nosso canal. Afinal de contas, esse é o canal do professor de Educação Física. Hoje nós iremos tratar do planejamento na prática, uma explicação simples, direta e rápida de como você organizar o seu planejamento. Mas antes disso, eu peço a você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, que aproveite e já se inscreve, ative o sininho para receber as notificações e passear por todos os nossos conteúdos educacionais feitos com muito carinho para vocês, professores de educação física. Então, o planejamento anual ou o plano de ensino anual, ele é determinante porque ele vai direcionar o processo de ensino-aprendizagem nas aulas de educação física durante todo o ano. Já o plano bimestral vai determinar quais são as unidades temáticas, os objetos de conhecimento que serão tematizados aí ao longo de cada bimestre. E os planos de aula vão determinar a execução prática das habilidades e das dimensões do conhecimento, sejam elas práticas cognitivas ou socioemocionais, que serão desenvolvidas pelos estudantes. Então, de forma bem simples, vamos pensar nas aulas do ensino fundamental, que geralmente são 2 aulas por semana. Se são 2 aulas por semana, nós iremos ter, em média, 80 aulas por ano e 20 aulas por bimestre. Nessa perspectiva, ao iniciar o seu planejamento, o professor tem que determinar o que vai ser desenvolvido ao longo de cada bimestre. Então, por exemplo, ensino fundamental, anos iniciais, verificar quais são as unidades temáticas, as habilidades que são propostas para aquela etapa ou para aquele bloco de anos, e aí você vai organizar o seu planejamento. Lembrando que, para os anos iniciais do ensino fundamental, a gente vai pensar numa educação física mais prática, mais procedimental, aproveitando aí todos os estímulos que podem ser dados, desde os aspectos motores, sensoriais, coordenativos, dentro das unidades temáticas e dos objetos de conhecimento, para essas crianças que estão no processo de evolução e desenvolvimento. Então, a ideia seria aulas apenas procedimentais práticas. Logicamente que o professor vai fazer o seu contorno teórico, conceitual, dentro de cada tema da aula. Já nos anos finais do ensino fundamental, o professor vai verificar quais são as habilidades, aquelas prioritárias e aquelas habilidades que vão determinar se a aula vai ser mais teórico-conceitual ou se ela será mais prática procedimental. No ensino médio, o professor também geralmente vai organizar e planejar sua aula na prática para que esse aluno tenha um maior protagonismo e que as unidades temáticas sejam aprofundadas e ampliadas nessa perspectiva. Então, vamos lá. 80 aulas por ano, 20 aulas por bimestre, 2 aulas por semana. Nas primeiras semanas do primeiro bimestre, o professor tem que fazer avaliações diagnósticas, acolhimento, conhecer as suas turmas, conhecer os seus alunos. Então, aplicar instrumentos avaliativos nessas primeiras aulas do bimestre é muito importante para conhecer e para verificar o que os alunos já entendem sobre educação física, se já conhecem esse universo da cultura corporal de movimento. Aquelas aulas iniciais servem para o professor organizar junto com os estudantes como as aulas serão desenvolvidas, principalmente aí nos anos iniciais, fazer os combinados da educação física, que são importantes, né? Aqueles combinados de ordem mais atitudinal e socioemocional, diríamos assim. E aí você vai planejando aula a aula, distribuindo as unidades temáticas e os objetos de conhecimento de acordo com as habilidades que são previstas, pensando numa progressão de conhecimento. Então, vamos supor que na primeira semana de aula, o professor vai fazer apenas avaliações diagnósticas, ele vai conhecer as suas turmas, os seus alunos, principalmente quando são alunos novos, ou quando o professor vai pegar aquelas turmas pela primeira vez. Então, é importante fazer essa sondagem, esse diagnóstico, conhecer a fundo os alunos e também conhecer e diagnosticar o que eles já sabem sobre educação física. Daí você vai organizar o seu planejamento do primeiro bimestre. E nesse primeiro bimestre, você vai alternar as unidades temáticas. Não necessariamente precisa tratar de uma unidade temática apenas no primeiro bimestre, outra no segundo bimestre. Não, educação física ela tem um teor espiralado, de vai e vem, sem ter muitos pré-requisitos.
Diferente de outros componentes curriculares, o professor pode abordar brincadeiras e jogos na aula da terça-feira e na aula da quinta-feira abordar a ginástica, sempre dentro de um aspecto conjugado, mas essas aulas podem ser alternadas. Uma outra ideia também é trabalhar com sequências didáticas, um conjunto de 2, 3 ou até 4 aulas de uma mesma unidade temática. Isso aí também funciona muito bem. E você vai alternando essas aulas que são distribuídas por bimestre. É importante que em cada bimestre, se a gente tem 20 aulas, o professor deixe aí 2 aulas separadas para avaliações mais formais. Lógico que ao longo das aulas, o professor vai avaliando os estudantes de forma mais contínua, de forma mais processual. Mas é importante ter as avaliações fixas. Então, das 20 aulas por bimestre, você vai deixar 2 aulas separadas para avaliações mais formais. Uma avaliação diagnóstica mais formal no começo do bimestre, uma avaliação mais formativa, somativa, lá no final do bimestre. Tá? Então, você vai organizando e registrando esse processo avaliativo também, que vai garantir se a aprendizagem dos estudantes está sendo consolidada ou não. Então, nós vamos prosseguindo aí para o segundo bimestre. O segundo bimestre a gente já vai avançando, nós já vamos ampliando. Haja vista que, na minha opinião, no meu ponto de vista, o professor deve tematizar todas as unidades por bimestre. Tá? Então, vejamos, brincadeiras e jogos, esportes, danças, lutas, ginásticas, ele vai organizar e sequenciar isso, dividindo pelo número de habilidades. Quanto mais habilidades a unidade temática tem, maior será o seu número de aulas. Então, essa é uma equivalência proporcional. E ele vai seguindo no segundo bimestre também, com as aulas que desenvolverão as habilidades e também intercalando com as avaliações. No terceiro bimestre, o professor inicia já com outra sondagem, com outra avaliação diagnóstica após as férias, né, para reorganizar o seu planejamento. Então, ele vai conversar com os estudantes, ter um feedback deles, fazer uma avaliação mais pontual diagnóstica para seguir do meio do ano em diante. E aquelas unidades temáticas e habilidades vão sendo desenvolvidas e o professor vai avaliando, vai sentindo o desenvolvimento da sua turma, vai acompanhando aqueles estudantes que têm um pouco mais de dificuldade. Até chegar no quarto bimestre, que seria o bimestre de consolidação daquele ano, daquela série ou daquele conjunto de anos. No quarto bimestre, é importante fazer os desdobramentos, fazer as culminâncias, ou das sequências didáticas ou daquelas aulas. Tá? Então, a gente deixa o quarto bimestre para que esse aluno seja mais protagonista, para que ele se auto-organize em grupos e que a finalização do ano letivo ele ocorra de forma mais pontual no quarto bimestre, onde o professor deve fazer, lá no final, uma avaliação mais somativa, para entender e diagnosticar todo o processo de aprendizagem que ocorreu durante o ano. Então, você vai organizar o seu ano letivo em 80 aulas, essas 80 aulas divididas em 20 aulas por cada bimestre, 2 aulas por semana, onde você vai sequenciando e estimulando para que as habilidades sejam desenvolvidas e consolidadas e que a aprendizagem dos estudantes seja realmente efetivada nas aulas de educação física. Então, nós temos a ideia desse planejamento na prática, sequenciando as habilidades prioritárias, não deixando nenhuma unidade temática sem ser abordada, lembrando que a educação física trabalha com culturas diferentes. Então, o nosso planejamento ele não pode prever apenas uma ou 2 culturas. Quanto mais culturas relacionadas às unidades temáticas, mais chance de aprendizagem e evolução dos estudantes, e o professor tem que apresentar isso aonde? No seu planejamento. Esse planejamento mais prático. Então, esse planejamento ele pode ser reorganizado bimestre a bimestre. O professor vai sentindo a evolução dos seus alunos, vai sentindo a evolução da sua turma, seja nos anos iniciais ou finais do ensino fundamental e também no ensino médio. O importante é fazer essa organização e que esse planejamento ele realmente vá para a prática, que ele realmente aconteça. Ok? Então, aí nós falamos sobre o planejamento na prática, como é que o professor de educação física vai organizar, vai deixar o seu organizador curricular bem alinhado, de acordo com o ano, com o bloco ou com a série, se for no ensino médio, para que essas aulas sejam muito mais proveitosas e que a aprendizagem dos estudantes seja consolidada, ok? Então, falamos sobre o planejamento na prática. Se essa aula fez sentido para você, se você gostou, deixa aqui o seu like e, se possível, também um comentário. Como é que você organiza as suas aulas
bimestre a bimestre, ano a ano. Isso é muito importante para que os professores também conheçam qual é a sua metodologia de planejamento na prática, ok? Um grande abraço e até a próxima.